Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre santidade. Santidade, amado, não é se isolar do mundo. Santidade é estar em um mundo sujo e não deixar se contaminar. É viver no mundo dos vícios e não deixar os vícios viver no seu mundo. Amém? Santidade não é se isolar do mundo. Santidade é estar em um mundo sujo e não se contaminar. É viver no mundo dos vícios e não deixar os vícios viver no seu mundo. Amém? Nós estamos vivendo em um mundo onde jaz o maligno e se deixarmos nos levarmos, seremos contaminados. Não é mesmo? Porque nesse mundo jaz o maligno. Então nós temos que viver separados. Santidade é estar separado desse mundo. É não deixar se contaminar por esse mundo. O Salmo 1 é bem claro. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém? Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. É o homem que conhece a palavra de Deus e não se deixa se levar pelo ímpio. A palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo. Ou seja, uma pessoa envolvida no mundo do álcool, ele quer levar o outro a beber. Uma pessoa envolvida nas drogas quer levar o outro a drogar. Um ladrão quer levar o outro a roubar. Uma prostituta quer levar o outro a prostituir. E assim. Mas quem medita na palavra do Senhor, quem vive na lei do Senhor, nos princípios do Senhor, não deixa se contaminar. Amém? O Salmo 1, ele nos ensina que a verdadeira felicidade vem de obedecer a Deus. Bem-aventurado é o homem que obedece a Deus. Feliz é o homem que obedece a Deus. Quando a palavra de Deus é a sua fonte de satisfação, você encontra segurança. O homem que vive os princípios de Deus tem segurança. A Bíblia compara quem é fiel a Deus a uma árvore plantada em um lugar ideal. Imagine aí. A Bíblia compara quem é fiel a Deus a uma árvore plantada em um lugar ideal, lugar certo. Essa árvore, amado, ela dá fruto no tempo certo e não murcha. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria que serve de introdução e coletânea do saltério. O estudo bíblico do Salmo 1 revela um contraste entre a atitude do justo e do ímpio com a lei do Senhor. Então há divisão do justo e do ímpio, ou seja, do justo e do injusto na lei. Quem vive os princípios da lei vive na lei do Senhor. E o ímpio jamais vive a lei do Senhor. Para ele tudo é normal, tudo é permitido. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, tudo é permitido, mas nem tudo agrada a Deus. Os vícios, por exemplo, não agradam a Deus. O justo ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio odeia. É por isso que fala que nós não devemos sentar na mesa do escarnecedor, dos zombadores da palavra de Deus. Porque eles odeiam a lei. Quando você vai falar de Deus na mesa do escarnecedor, ele zomba de você. Então isso significa que o Salmo fala da palavra de Deus e revela dois caminhos. O caminho de bênção e o caminho do juízo. Haverá um juízo, pode ter certeza disso. Há condenação e absolvição. O ímpio, se ele não se arrepender, já estará condenado. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus. Mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. A Bíblia ela é bem clara. O juízo virá sobre justo e injusto, sobre justo e ímpio. Se o ímpio se arrepender, já está condenado. O juízo divino ele é derramado sobre aqueles que rebelam, que transgridem, zombadores da palavra de Deus.
vai vir o juízo. As taças serão derramadas, as trombetas serão tocadas. O salmão está organizado em duas grandes partes. Diz que a primeira parte indica que, por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente. Todas as pessoas estão separadas eticamente, todos os ímpios estão separados. E os justos também estão separados do ímpio. É por isso que fala santificados, separados. Já a segunda parte indica que, por consequência, todas as pessoas estão separadas judicialmente. Um eticamente e outro judicialmente. Já estão separados. Então o esboço do Salmo 1 pode ser sugerido da seguinte maneira: um retrato do justo e seu compromisso com a lei de Deus. O justo vive a palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus dia e noite. O retrato do ímpio é a sua reprovação diante da lei de Deus. O ímpio já está reprovado, não agrada a Deus, que vive nos vícios, que vive na prática do pecado, conforme Apocalipse 21:8 ou 22:15. Não é possível afirmar que quem escreveu o Salmo também não se sabe exatamente quando este Salmo foi escrito. Um retrato do justo, no Salmo 1, o salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que não se senta no meio dos escarnecedores e na lei do Senhor medita dia e noite. Nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia de felicidade. Não há felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especial de Deus. A minha graça te basta. O justo tem a graça de Deus, o ímpio não tem, porque há uma separação. Lembra lá, Adão, todos os dias Deus conversava com ele, o dia que ele pecou, Deus afastou. Ou seja, não foi Deus que afastou, Adão que afastou de Deus. E assim é o ímpio com Deus, ele é afastado de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação do Senhor. O homem justo, ele é bem-aventurado, porque ele tem a presença de Deus e tem o Espírito Santo habitado nele. O salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho dos ímpios. Não anda. Nós conhecemos a palavra de Deus e vivemos na palavra de Deus. Já os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas. Um coração duro, um coração má. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal, porque o coração dele é duro, mesmo que ele faça a bondade para os outros. Uma vez eu ouvi um pastor pregando que existem demônios bons. Demônios bons? Como assim, pastor? Ele foi explicar. Em um boteco fica um alcoólatra, um pigunço, um beberrão. Toda pessoa que passa, ele oferece uma dose de pinga. Toma aí que eu pago. Não é assim? Ele nunca oferece um lanche. Toma um lanche que eu pago. Não, toma uma que eu pago. E assim as pessoas envolvidas nos vícios também começou assim. Alguém chegou, ofereceu de graça a pedra do crack. A prostituta se entregou a ele de graça. E ali depois foi cobrado. Então ele é bonzinho no início. O demônio, ele é bonzinho no início. Ele apresenta as pessoas como uma pessoa de bem, disfarçada, um lobo disfarçado de ovelhas. Aí mais tarde vem a cobrança. A pedra de crack começa assim, de graça. A pinga começa de graça. Toma aí que eu pago, mas nunca oferece um lanche para uma pessoa. Então esses são os demônios bons. As pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O coração dele já é mau, ele já está oferecendo aquilo ali para mais tarde envolver aquela pessoa naquele vício. Não é assim mesmo? Não foi assim? E começou. Eu tenho conversado com as pessoas envolvidas no mundo das drogas, do álcool, do crime, a comunidade, o qual eu acompanho, sou voluntário, e eles falam, um abismo leva outro abismo. O Salmo 42, o salmista fala, um alcoólatra sempre quer levar um alcoólatra, uma prostituta que sempre quer levar outra prostituta, um ladrão que sempre quer levar a outra a roubar, enfim, eles envolvem as pessoas. No início é bom, mas o coração dele é mau.
O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. Um justo, ele não vai deixar se contaminar nesse mundo em que nós vivemos, onde jaz o maligno. Quando a Bíblia fala em regeneração, está falando que é a nova criatura. As coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo, isso é regeneração. E quando fala santificação, é separado. Ele é separado desse mundão tenebroso onde jaz o maligno, porque ele conhece a palavra de Deus. Não é porque ele é o tal, não. É porque ele conhece a palavra de Deus e não vive mais segundo os conselhos dos ímpios. Hoje eu não vivo mais os conselhos dos ímpios. Hoje eu vivo os princípios de Deus. Amém? O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se deixa se levar, ele não mistura, ele não senta. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente, costumeiramente quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso. Ah, não tem nada a ver, tudo é permitido, mas nem tudo agrada a Deus, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por último, o salmista diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores. É melhor que ele se assente em nossa mesa, que ele só vai ouvir coisas boas do que nós assentarmos na mesa dele, porque só iremos ouvir coisas más. São pessoas que têm um coração duro, só tem maldade no coração. Esses escarnecedores, amados, são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Eles zombam dos cristãos. Quando você fala que é cristão, que é distância. E zomba. Os escarnecedores são aqueles que debocham, que ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como entretenimento. Ele é a pessoa achar que é normal. É interessante notar a forma progressiva com que o salmista aplicou o verbo do Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém, não se assenta. Sua intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelado aquilo que ele ativa. O compromisso do justo é com a lei de Deus. Hoje eu vivo os princípios de Deus. Na sequência, o salmista passa do aspecto negativo para o aspecto positivo. Antes eu era pessimista, hoje eu sou otimista em tudo, porque eu sei que Deus está na direção. Eu sou otimista porque eu creio que Deus está na direção da minha vida. Ele explica porque o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei e medita dia e noite. A diferença do justo para o injusto é justamente isso. É o conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então nós que vivemos a palavra de Deus, não nos deixamos mais se levar pelas pessoas envolvidas nos vícios. Não nos contaminamos com esse tipo de pessoas. A expressão lei de Deus não se refere apenas a um mandamento específico, mas também à escritura inteira, de Gênesis, Apocalipse. Está o ensinamento, como nós devemos seguir os princípios e a lei de Deus, e não deixarmos, nos levarmos pelos injustos, pelos ímpios. A palavra traduzida pelo verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. A pessoa chama você para um abismo, você medita. Não vou, isso não agrada a Deus. Não é permitido fazer isso. O que o salmista está dizendo é que o homem justo, ele está constantemente meditando nas Escrituras. Lembra Jesus, quando foi confrontado Satanás? Tudo ele falava, está escrito, está escrito, está escrito. Ele venceu Satanás com a palavra. Isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação na palavra. Então nós, conhecedores da palavra, não podemos se deixar, se levar pelo ímpio, que não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, não tem nada a oferecer. A Bíblia diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Quando você busca inspiração de Deus, a palavra de Deus
fala conosco. E nós seremos iluminados com a palavra de Deus. Então, você fala com Deus e Deus fala com você através da palavra. Por fim, o salmista compara o homem justo como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Amado, uma árvore plantada onde há abundância de águas está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. O ímpio é comparado com uma folha seca. Nada produz, nada de bom, só coisas más. Mas o homem justo é como a árvore plantada, onde há abundância de água, sempre viçosa, florescendo, produzindo frutos. Nós temos que produzir frutos bons. O ímpio produz frutos maus. Amém? O retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus. O salmista deixa claro no Salmo 1 que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta ao justo. É oposto. O anticristo trabalha assim. O anticristo trabalha contra os princípios de Cristo. E ele usa o ímpio para isso, infelizmente. O ímpio, por falta de conhecimento, deixa se levar. E ele é oposto às coisas de Deus. Enquanto o justo é como a árvore plantada no solo onde há corrente de água, o ímpio é como a palha e o vento dispersa. É como a palha, como uma folha seca. Os frutos não são bons. Essa é outra figura comum às Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil, sem valor. Uma folha seca, uma palha, não tem nenhum valor. É tocada pelo vento. E o fruto de uma árvore frutífera tem todo o valor. Ela produz frutos, produz vidas. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha espalhada, até com o vento, ela é movida, não é mesmo? Uma árvore frutífera ela tem raízes profundas. É como nós somos comparados com uma árvore frutífera, no conhecimento. Nós temos um conhecimento profundo da palavra de Deus. Aqui o contraste entre o justo e o injusto fica ainda mais evidente. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca. Isso é palha. Infelizmente é desse jeito, por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Na verdade, amado, a palha só serve para ser queimada. A palavra de Deus diz no juízo final, o joio será separado do trigo e será queimado. É comparado a um joio. A princípio são parecidos, mas na colheita há diferença entre o trigo e o joio. E o joio será queimado. A palavra de Deus diz isso. Por esse motivo, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo. Eles não prevalecerão. Quando foi separar o joio do trigo, falou, não, agora não dá para discernir, não dá para saber quem é trigo e quem é joio, então deixa crescer. Quando crescer, nós saberemos através do fruto, através da semente. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Pode ter certeza disso. No dia do julgamento final, será condenado. Até os justos, mas que vivem as práticas do pecado, serão condenados. E no dia do juízo final irão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu curei, expulsei demônios. Mas ele fez isso pelo nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome que cura. Mas ele mesmo não fez nada. A parábola do joio e do trigo fala justamente sobre isso. Haverá muito joio e muito trigo nas igrejas que a princípio não dá para saber. Só depois, com o tempo, na colheita. E essa colheita será justamente no juízo final. Aí será separado o joio do trigo. No dia do retorno de Cristo, a separação final ocorrerá. Pode ter certeza disso. Sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira,
recolher o trigo no celeiro e queimar a palha como fogo que nunca se apaga. Vai acontecer o dia da colheita, separar o joio do trigo. A confirmação do justo e a ruína do ímpio. Salmo 1:2. O salmista termina o salmo mostrando o resultado final do contraste entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Aí ele começa a mostrar. O salmista nesta vida, os caminhos nesta vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade, são determinados pela relação do indivíduo com o Senhor. O Senhor já sabe quem é justo e quem é injusto. Essa declaração não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta do justo. Deus é onisciente, amado. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece exaustivamente todas as coisas. Então, quando o salmista diz, o Senhor conhece o caminho dos ímpios, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre Deus e seus servos. Deus é onipresente, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele está presente em todas as coisas. Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente de forma íntima no estilo de vida do justo. Por outro lado, o salmista diz na frase final do salmo que o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá. Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena. Inclusive, isso ocorre frequentemente em conexão com a opressão ao justo. Tem ímpio que prospera, mas você pode ver que isso prospera ilicitamente. O que adianta juntar tesouro aqui na terra e perder a salvação? Onde o ferrugem corrói todo o seu tesouro. É em vão. Muitos salmos tratam exatamente dessa questão. Davi falou especificamente sobre o Salmo 37. Por exemplo, Asaf foi outro que admitiu os Salmos 73, que havia tido certa dificuldade em entender essa condição. No entanto, assim como o Salmo 1, todos esses salmos, no final, revelam o caráter temporário da falsa superficial alegria dos ímpios. Todos os salmos, pode observar, que vai falar da superfície alegria. É falso. O ímpio vive a alegria sob efeito de álcool, de drogas. Não é uma alegria espontânea, não é uma alegria constante. O justo vive uma alegria constante, porque ele sabe que a alegria vem do Senhor. Haverá o dia em que o caminho dos perversos terminará em ruína. Vai terminar em ruína, pode ter certeza. No Salmo 1 podemos citar aqui 3 aplicações principais que aprendemos com o Salmo. Primeiro, o Salmo nos ensina que o justo é bem-aventurado. Isso aí já é o mais importante. Bem-aventurado, é feliz, é alegre. Essa bem-aventurança, porém, não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente do seu relacionamento com Deus. Não é porque ele é o tal, não é porque Deus conhece e tem intimidade com essa pessoa e tem misericórdia dele. Ele é dirigido pela palavra da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é mesmo? O Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Diz que, do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus são desprezíveis, frágeis e destinados a julgamento. Eles são miseráveis, pobres, cegos e nus espiritualmente. Toda a riqueza que ele consegue na terra vai ficar aqui na terra. Ele não será salvo por causa da riqueza. Ele será salvo o dia que ele se arrepender e entregar sua vida ao Senhor. O Salmo 1 nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus. Ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições, o curso da sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho, não permite que ele termine em ruína, como o caminho do perverso. O Senhor não permite. Ele fala que ele vai recolher os deles, os que obedecem a ele. Ele vai recolher, ele vai proteger. Portanto, seja justo e seja fiel ao Senhor. Amém? Vamos
ouvir um louvor e meditar, vamos orar. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra e quer falar agora através desse louvor. Amém? Vamos ouvir esse louvor e meditar o Senhor. Só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, exaltação. Ele é a majestade santa. A santidade está no Senhor. Não há outro que você pode achar que existe santidade. A santidade está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é o único Criador dos céus e da terra. Portanto, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele ao domínio, a Ele ao louvor, conforme este louvor. Medite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, Ele é o domínio, Ele é a majestade santa. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Pai da luz, Pai da eternidade, Deus eterno, majestade santa, te dou graças, te louvo, te agradeço por mais essa palavra, por esse louvor. Peço, Pai, que o Seu doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Se ele ainda não se entregou a sua vida ao Senhor, que o Seu doce amado Espírito Santo venha convencê-lo através dessa palavra, que ele venha se entregar a Ti, se regenerar, se santificar, deixar os maus caminhos, viver como justo, viver seus princípios, viver Sua palavra, ser obediente a Ti, Pai, para que possa desfrutar na vida eterna, na Nova Jerusalém. Vá de encontro a essa pessoa, manifeste Seu poder, Sua glória, Sua cura sobre essa pessoa. Eu Te louvo, Pai, Te agradeço por tudo que Tens feito, que estás fazendo e que irá fazer. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, exaltar o Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado. Pois é, amado. Santidade é isso aí. Santidade é estar separado. Não é um santo para ser adorado. Não, não. Santidade é estar separado. Não deixar se levar pelos falsos profetas, pelos ímpios. Não se contaminar. Andar no mundo dos vícios para deixar que o mundo dos vícios ande com você. É ser separado, é ser regenerado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo, vai se tornar nova criatura. Se tornar santo, separado das coisas do mundo. Portanto, medite nessa palavra, medite nesse louvor, entrega sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A Ele toda a honra, toda a glória, exaltada é santo nome nosso Deus. Amém? Lembre-se que Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha a se entregar ao Senhor, a se regenerar e a se santificar. Jamais. Porque Ele não quer que você seja bem-aventurado. Ele não quer que você seja feliz. Portanto, não se deixe se enganar por Satanás. Tenha um bom dia e deixa Deus na direção sempre. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória. Exaltado é o nome do nosso Deus. Tenha um bom dia e fique na paz.